O sábio rei Salomão, durante um dos seus momentos de reflexões profundas, descobriu algo importantíssimo sobre Deus e seu caráter. Sua descoberta foi tão relevante que isso ficou registrado em Provérbios, livro da sabedoria da Bíblia, no capítulo 6. Neste capítulo, Rei Salomão lista 7 atitudes tão comuns que podem passar despercebidas em nosso dia a dia, mas que Deus, em sua perfeição, declara como abomináveis. E posso te confessar algo? Infelizmente eu já cometi 2 desses 7 erros antes de me converter. Mas e você? Acha que também já pode ter agido de forma que desagrada a Deus? Sem perceber, nós vamos alimentando comportamentos que afastam nossa vida daquilo que Deus deseja para nós. Por isso, vamos desvendar cada uma das 7 atitudes que Deus detesta, descritas em Provérbios 6. Mas, não pense que vamos apenas apontar erros. Vamos entender por que Deus detesta essas ações e como evitá-las, construindo um caminho de paz, integridade e comunhão com Ele. Prepare-se para descobrir as 7 coisas que Deus detesta e o que elas revelam sobre o seu caráter divino. E se este vídeo falar ao seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora, vamos começar pelo primeiro item da lista, olhos altivos. Talvez você não use esse termo no dia a dia, mas ele é muito claro. Deus está falando do orgulho, aquela atitude de superioridade que nos faz olhar para os outros como se fossem menores ou menos importantes. Sabe aquele momento em que achamos que nosso jeito é o certo, que nossa opinião é a única válida, ou que ninguém faz algo tão bem quanto a gente? Pois é, esse é o orgulho agindo. Em Provérbios 16, verso 18, está escrito: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Não é por acaso que Deus detesta isso. O orgulho foi a raiz do primeiro pecado no céu, quando Lúcifer se exaltou acima do próprio Deus. Ele queria ser adorado, queria a glória que só pertence ao Criador. Mas Jesus nos deu o exemplo oposto. Ele, sendo Deus, escolheu humilhar-se, tornando-se servo, como Paulo descreve em Filipenses 2, versos 5 a 8. Então, se o próprio Deus escolheu a humildade, quem somos nós para nos exaltar? A lição aqui é clara. Precisamos trocar a soberba pela humildade, aprender a valorizar os outros e reconhecer que tudo que temos vem de Deus. E esta primeira atitude é ainda mais perigosa quando ela nos torna suscetível à segunda atitude que Deus odeia, que é a língua mentirosa. Eu sei, você sabe que não pode mentir, mas vamos pensar melhor sobre isso. A mentira é a base de muitas coisas ruins. Jesus disse em João 8, verso 44 que o diabo é o pai da mentira, ou seja, mentir é algo que nos aproxima do inimigo e não de Deus. Mentir pode parecer algo inofensivo às vezes, como quando alguém conta uma mentirinha branca para escapar de uma situação constrangedora. Mas a verdade é que cada mentira, por menor que pareça, mina a confiança nas relações. Já parou para pensar como é difícil confiar em alguém que mente? A mentira destrói amizades, separa famílias e até traz confusão dentro da igreja. Em Efésios 4, verso 25, Paulo nos ensina: por isso, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade não é só uma questão de moralidade, é um reflexo do caráter de Deus em nós. Ele é a verdade. Então, quando evitamos a mentira, estamos nos aproximando mais do seu coração. Mas eu te convido a uma reflexão ainda mais profunda sobre a mentira. Você, como cristão, está vivendo segundo o que Deus propõe? Ou continua mentindo para si mesmo e para Deus, por estar preso nas mentiras do mundo? Talvez esteja vivendo essa batalha agora. Eu já estive no seu lugar, e por isso quero revelar algo importante. Essas atitudes são tão comuns porque fazem parte do plano de Satanás para atrasar e corromper os filhos de Deus. Por isso, eles prendem, machucam e afastam você do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu te afirmo, existe um caminho para a liberdade. Eu segui e deu certo. Estou falando de um guia prático, 100% fundamentado na palavra de Deus, para vencer pecados e vícios da carne, e começar a viver de acordo e mais próximo de Deus. É um processo que vale a pena. Deixei na descrição e no primeiro comentário fixado, link para o guia bíblico para deixar velhas atitudes e se aproximando de Deus. Então, se você sabe que precisa de mudança para viver com Deus em 2025, clique agora no link para começar hoje mesmo a derrotar o inimigo e a viver o extraordinário de Deus. Agora, voltando para o vídeo, vamos abordar uma terceira atitude que Deus odeia, que também pode ser consequência das 2 primeiras. Estamos falando de algo que alguém pode fazer para manter sua posição de autoridade sobre outros ou para manter sua mentira encoberta. Essas são as mãos que derramam sangue inocente. Aqui, Deus está falando sobre violência,
injustiça e desprezo pela vida humana. A vida é sagrada, porque foi Deus quem a criou. Em Gênesis 1, verso 27, lemos que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que cada pessoa tem um valor imensurável. Mas, infelizmente, vivemos em um mundo onde a violência parece normal. Todos os dias vemos notícias de guerras, assassinatos e tantas outras formas de desrespeito à vida. No entanto, o que Deus espera de nós é completamente diferente. Ele nos chama para ser promotores da paz e defensores da justiça. Em Mateus 5, verso 9, Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus." E vale lembrar, não é só sobre matar fisicamente. Às vezes, matamos emocionalmente ou espiritualmente, com palavras e atitudes que ferem profundamente o próximo. Por isso, Deus nos chama a examinar nossas ações e a viver para proteger e valorizar a vida ao nosso redor. Agora vamos para a quarta atitude, que também está ligada à anterior: o coração que traça planos perversos. Esse aqui é especialmente sério porque revela algo profundo. Deus não está falando só do que fazemos com nossas mãos, mas do que nasce dentro do nosso coração. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 15, verso 19, dizendo: "Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias." Ou seja, antes de um ato ruim, há uma intenção ruim. Quando a Bíblia fala de planos perversos, está apontando para a maldade premeditada. É quando alguém usa seu tempo e energia para bolar formas de prejudicar outra pessoa, seja por inveja, vingança ou ganância. E sabe o que é mais assustador? Às vezes, isso acontece de maneira sutil. Talvez a gente pense: "Ah, foi só uma ideia que passou pela minha cabeça." Mas se deixarmos esses pensamentos crescerem, eles podem virar ações que machucam a nós mesmos e aos outros. Por isso, o apóstolo Paulo nos orienta em Romanos 12, verso 2: "Transformem-se pela renovação da sua mente." Para evitar que planos perversos brotem em nosso coração, precisamos enchê-lo com a palavra de Deus, com pensamentos de amor, perdão e bondade. A pergunta que fica é: o que tem ocupado seu coração? E o quinto item é sobre os pés que se apressam para fazer o mal. Aqui, Deus está falando da prontidão em praticar coisas ruins. Não é apenas fazer o mal, mas estar ansioso por isso, ser rápido para agir de forma errada. Essa característica é muito comum quando o coração já está cheio de coisas ruins. Alguém que não reflete antes de agir, que não avalia as consequências, acaba sendo apressado para fazer o que é errado. E sabe o que é mais perigoso? A sociedade de hoje muitas vezes incentiva isso. Somos bombardeados por exemplos de vingança, trapaças e maldade glorificada. Mas Deus nos chama para o oposto. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 22, Paulo diz: "Afastem-se de toda forma de mal." Ou seja, precisamos aprender a pausar, pensar e discernir antes de agir. Os pés que se apressam para fazer o mal precisam ser substituídos por pés que correm para fazer o bem. Um exemplo prático disso está na história do bom samaritano, em Lucas 10, versos 30 a 37. Enquanto outros passaram direto pelo homem ferido, o samaritano parou, se compadeceu e agiu com bondade. Seus pés não foram rápidos para ignorar, mas para ajudar. E é isso que Deus espera de nós: proatividade para fazer o bem, independente de para quem seja. Pois Jesus, nosso Mestre, agiu assim durante toda a sua vida. Além disso, logo ao final da história do bom samaritano, Jesus promete uma recompensa aos que praticam o bem. "Em verdade vos digo que, tudo o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Portanto, apresse-se apenas para fazer o bem e nunca para fazer o mal. E este conselho nos leva à penúltima atitude que Deus detesta, que é a testemunha falsa que espalha mentiras. Parece semelhante ao ponto sobre a língua mentirosa, mas aqui há uma diferença. Trata-se de mentir intencionalmente para prejudicar alguém. No contexto bíblico, uma testemunha falsa podia condenar uma pessoa inocente à morte. Em Deuteronômio 19, versos de 16 a 20, Deus estabeleceu regras severas contra isso, mostrando quanto ele valoriza a justiça e a verdade. E hoje, embora talvez não estejamos em tribunais, a testemunha falsa pode ser qualquer um que espalha fofocas, calúnias ou mentiras sobre outra pessoa. Em Provérbios 12, verso 22, Rei Salomão nos lembra: "O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade." Quando escolhemos espalhar a verdade, em vez de participar de intrigas, refletimos o caráter de Deus e promovemos a paz. Além disso, precisamos ser responsáveis com o que ouvimos e repassamos.
Será que estamos verificando os fatos antes de compartilhar uma história sobre alguém? Será que estamos usando nossas palavras para edificar ou destruir? Cada vez que evitamos ser uma testemunha falsa, estamos honrando a Deus e protegendo a integridade do próximo. E antes de irmos para a última atitude que Deus detesta, se este conteúdo tem te edificado, não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas tenham acesso a estas verdades bíblicas neste mundo de mentiras. Agora, chegamos ao 7º item da lista, e ele é tão sério que encerra com uma mensagem poderosa. Deus detesta aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa atitude é como uma ferida aberta no corpo de Cristo, porque a união entre os filhos de Deus é algo que o Senhor valoriza profundamente. Desde o início, Deus deixou claro que seu desejo é a unidade entre seu povo. Jesus, em sua oração sacerdotal, rogou ao Pai, que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Quando alguém escolhe semear contenda, seja por fofoca, inveja ou malícia, essa pessoa age contra o próprio coração de Deus, que ama ver seus filhos vivendo em paz e harmonia. Provocar discórdia não acontece apenas em grandes divisões. Muitas vezes, começa com algo pequeno, uma palavra mal colocada, um comentário carregado de segundas intenções ou até mesmo uma mentira. Provérbios 16, verso 28, nos alerta que o homem perverso provoca dissensão, e o difamador separa os maiores amigos. Isso nos mostra como essas ações podem crescer e destruir relacionamentos preciosos, sejam em famílias, igrejas ou comunidades. Mas por que Deus detesta tanto essa atitude? Porque a discórdia gera separação e destrói o plano de Deus para a união de seus filhos. Além disso, quem provoca contenda está, muitas vezes, sendo usado como instrumento do inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. A divisão no corpo de Cristo enfraquece nossa fé coletiva e afasta aqueles que poderiam ser alcançados pelo Evangelho. Este último item também se conecta profundamente com os outros 6 que já discutimos. Por exemplo, a língua mentirosa pode espalhar boatos e criar conflitos. A testemunha falsa causa divisões ao prejudicar a reputação de alguém. Os pés que se apressam para fazer o mal frequentemente caminham na direção de promover intrigas. Assim, o que vemos é que a discórdia entre irmãos é muitas vezes o resultado de uma combinação das outras atitudes detestáveis que Deus menciona. É como se o 7º item fosse o clímax de um coração que se desviou completamente dos caminhos de Deus. A solução para isso está na prática do amor e do perdão. Em Efésios 4, verso 3, Paulo nos instrui: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ser pacificador é um chamado direto de Deus para cada um de nós. Ao promovermos reconciliação, ao invés de divisão, refletimos o caráter de Cristo e nos tornamos agentes de cura em um mundo tão ferido pela discórdia. Assim, a pergunta que fica para todos nós é: temos sido construtores de pontes ou destruidores de laços? A escolha é nossa, e Deus está sempre pronto para nos guiar no caminho do amor e da unidade. Esses 4 tópicos nos levam a refletir ainda mais profundamente sobre como nossos pensamentos, ações e palavras afetam os outros e nosso relacionamento com Deus. Um coração limpo, pés voltados para o bem e uma boca que promove a verdade são essenciais para quem quer viver uma vida que agrada ao Senhor e transmite o estilo de vida de um discípulo de Cristo. Que tal dar uma pausa agora e pensar: como posso aplicar essas verdades no meu dia a dia? Afinal, Deus não nos mostra essas coisas para nos condenar, mas para nos transformar. Este tema não é apenas um alerta, mas um convite à transformação. Deus nos ama tanto que aponta o que precisamos evitar para viver em santidade, paz e comunhão com Ele. Antes de encerrarmos, quero compartilhar 3 lições importantes para você aplicar no seu dia a dia. 1. Examine seu coração regularmente. A sabedoria começa com a autopercepção. Em Salmo 139, versos 23 e 24, Rei Davi pede: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Faça disso uma prática diária. Peça a Deus que revele áreas da sua vida onde atitudes erradas, como orgulho, mentira ou planos perversos, possam estar escondidas. O primeiro passo para mudar é reconhecer onde precisamos melhorar. 2. Cultive pensamentos e ações alinhados com a palavra de Deus. Tudo começa na mente. Filipenses 4, verso 8 nos orienta a pensar no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e digno de louvor. Encha sua mente com coisas que refletem o caráter de Deus e, automaticamente, suas ações começarão a ser transformadas. Invista tempo em oração, meditação na palavra e escolha sempre o caminho do bem, mesmo quando isso parecer difícil. 3. Seja intencional em promover a unidade e a verdade.
O último item da lista de provérbios, sobre aquele que provoca discórdia entre irmãos, nos lembra que somos chamados para ser pacificadores. Em Mateus 5, verso 9, Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Use suas palavras e atitudes para construir pontes, resolver conflitos e promover a verdade. Seja uma testemunha fiel da graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Lembre-se, Deus detesta essas atitudes, mas Ele ama você. E, pela graça de Cristo, temos a chance de mudar, crescer e nos aproximar cada vez mais do seu caráter. Que tal começar hoje? Viva em vigilância, dependa do Espírito Santo e tome decisões que honrem o Senhor em cada passo. Afinal, o que Deus mais deseja é que você caminhe com Ele em humildade, verdade e amor. Agora, quero orar rapidamente com você. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti com um coração humilde e arrependido. Reconheço que muitas vezes tenho falhado, permitido que o orgulho, a mentira e pensamentos ruins ocupem meu coração. Perdão, Pai, por cada atitude que não Te agradou, por cada palavra que feriu e por cada passo que me afastou de Ti. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e purifica-me de tudo que não reflete a Tua santidade. Ensina-me a andar nos Teus caminhos, a amar a verdade, a promover a paz e a viver com um coração cheio de bondade e compaixão. Dá-me sabedoria para discernir o que é certo e coragem para escolher sempre o que Te honra, mesmo quando for difícil. Renova em mim um espírito reto. Senhor, cria em mim um coração puro e guia-me pelo caminho eterno. Que as palavras dos meus lábios e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, minha rocha e meu Redentor. Obrigado pela Tua graça, que é maior do que os meus erros, e pelo Teu amor que nunca falha. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço pela Sua misericórdia. Amém. Se você concorda com esta oração, declare seu amém nos comentários. Para encerrar, quero te lembrar que essas atitudes, que são tão comuns, muitas vezes fazem parte do plano de Satanás para atrasar e corromper os filhos de Deus. Por isso, eu te convido a romper de uma vez por todas com estas atitudes e com outros pecados que você possa preso, através do guia prático para vencer pecados e vícios da carne, e começar a viver de acordo e mais próximo de Deus. Então, se você sabe que precisa de mudança para viver com Deus em 2025, clique agora no link para começar hoje mesmo a derrotar o inimigo e a viver o extraordinário de Deus. Não deixe o inimigo continuar te levando para longe de Deus e atrasando suas bênçãos. Tome a decisão de romper com velhos hábitos e use o poder da palavra de Deus para viver as grandes coisas que Ele tem preparado para você. E se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais verdades bíblicas. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.